Olá, meus queridos. Hoje daremos continuidade às nossas aulas de geografia com noções de cartografia, né? Então, na aula passada a gente viu um pouco sobre o que é geografia e tudo mais, e outra ferramenta muito importante, né, para os nossos estudos de geografia vão ser os mapas, né? Então a gente vai dar uma olhadinha em algumas noções da cartografia. Perfeito? Bem, primeiro, o que é cartografia? Bem, cartografia, né, vai ser uma ciência que vai visar a elaboração dos mais diversos tipos de mapas, seja eles quais forem, né? Então, vai ser muito presente em nossa história, a gente sempre vai ter mapas, isso vai ser um costume muito recorrente nosso, porque, né, o mapa vai nos proporcionar muito isso, né, da gente se localizar, da gente conseguir chegar em outras, né, localizações, né, seguindo um mapa, né? Vai ser um tipo de registro, inclusive, né? Então, né, a gente discutiu, né, isso nas aulas, né, para quem está acompanhando também as aulas de história, esse vai ser um dos modos de registro, né? A gente vai ter diversos tipos de mapa. Os mapas também vão representar muito da visão de mundo que tínhamos em determinadas épocas, né? Obviamente que a gente tem mais contato com mapas produzidos, né, no que a gente chama de Velho Mundo, né, que é ali a Ásia, Europa e África, certo? Que vai servir então para nos localizar, né? Mas só que para que isso tudo seja útil, né? Para que o nosso mapa realmente sirva para nos fazer localizar e não para fazer nos perder, a gente vai ter que olhar diversas características para, né, que nosso estudo seja o melhor possível. Então, né, aqui como eu comentei, né, os mapas, isso aí vai ser algo extremamente recorrente na nossa história. E, né, como vocês podem ver aqui, esse mapa do mundo, né, já com todo o mundo conhecido, certo? Então, já com a América, já com a Oceania. Porém, vocês podem ver que mesmo que as formas, né, lembrem muito, né, para quem tem um mapa na cabeça, lembrem muito os formatos, né, realmente do mundo, há um ou outro ali, alguns probleminhas, né? Então não está totalmente exato, né? A gente vê aqui o norte, aqui como essa região aqui tá mais obscura, assim como aqui da América, né? Então, né, que mais aqui? Os Grandes Lagos. Então, falta alguns pecados ainda no mapa, né? Só que, obviamente, eles eram extremamente úteis, né? E já serviam para localização e até muito bem, né? Lembrar que a gente vai utilizar mapas e astronomia e tudo mais para sair da Europa e chegar e fazer as diversas viagens à Índia e depois as diversas viagens à América, né, que exigiam muita ciência, né? Bem, para começar então falando de mapas, a gente vai precisar então saber se localizar ao mínimo com ou sem mapa, né? Que aí vai ser o quê? Os pontos cardeais, né? Então, para nos localizar no globo, né, no planeta inteiro, a gente vai precisar de direções de referência para que as coisas não sejam relativas. Nossa, mas como assim relativas? Bem, eu viro para você e falo, vira à esquerda, né? Você está na minha frente. A minha esquerda é essa, a sua esquerda é esta, né? Então, aí a pergunta natural é minha esquerda ou a sua, né? Então a gente tem aí, né, o virar à esquerda é relativo. Se eu estiver aqui, a minha esquerda está para cá. Se eu estiver para cá, a minha esquerda está para cá, né? Então, como que eu quebro esse relativismo geográfico, né, essa necessidade, né, de eu saber o ponto de referência? Bem, eu vou tentar usar um ponto de referência global, né? E qual que a gente vai encontrar então? Os pontos cardeais, né? Então, para evitar então estes problemas geográficos, teremos os pontos cardeais, né? Que serão o norte, sul, leste e oeste, certo? Bem, esses pontos cardeais vão se centrar no norte, por quê? Né? Porque a gente vai ter o norte magnético, né? Quando a gente for ter o desenvolvimento das bússolas, a gente vai perceber, né, que quando a gente tem uma ponta magnetizada, ela sempre vai puxar para uma parte, né? A gente vai ver também bonitinho que a Terra é um grande imã, né? Ela é como se fosse um grande imã que vai ter o polo, né? O polo positivo e o negativo, e o polo positivo, então, o polo norte, né? Só que a gente vai ter dois polos, o norte magnético e o norte geográfico, né? Você consegue ir mais ao norte, né? Eles não são o norte geográfico, né? Que é realmente o cume do mundo, né? E o norte magnético, eles não coincidem, né? Há uma diferença entre eles. Então a gente vai ter então diferenciar o norte magnético e o geográfico. O geográfico então ali é o mais ao norte que podemos ir ao mundo, e o norte magnético é, né, realmente onde ali vai apontar. Eu consigo ir mais ao norte do que vai estar a ponta das bússolas.
Porém, né, esse probleminha vai acontecer lá no Polo Norte. Então a gente consegue se localizar, né, fora do Polo Norte perfeitamente. E como geralmente, né, a gente não vai ter grandes povoamentos humanos no Polo Norte, né, então não vai ser um grande problema. A gente só precisa se localizar, né, do norte para baixo. O norte também é interessante a gente saber essas outras denominações. A gente pode ter boreal, né? A aurora boreal, então, né, vai ser, né, toda aquele fenômeno muito bonito que acontece ao norte. Então tem esse nome porque realmente acontece ao norte, né? As auroras que acontecem ao sul vão ter outro nome. E também temos ter o setentrional, certo? Então são esses os outros nomes ao norte que a gente pode encontrar. Então pode ser norte, boreal e setentrional, certo? O sul, então, que vai ser o contrário do norte, que vai ser, né, o oposto, né? Que vai ser, então, também a gente pode conhecer ele como meridional ou austral, né? Então as auroras, né, no sul vão ser as auroras austrais, né? Então são outros nomes ao sul. O leste, né, que a gente vai ser o ponto cardeal, né, do nascente, né? Tanto que né, é o lado onde o sol nasce, né? Não que o sol, né? Então tanto pode ser conhecido como nascente ou como Oriente. A gente, né, na história a gente ouve muito isso, o Oriente, né? Então Oriente, né, nessa referência ali, considerando ali, vamos falar assim, a Europa como centro, né? Então o Oriente ali, Índia, né, a China, Japão, e o Oeste, né? Que também como né, o leste nasce o Sol, no Oeste o Sol se põe, né, considerando a rotação da Terra, né? Então vai poder ser conhecido como poente ou Ocidente, né? Então quando a gente se refere a nós como, né, a civilização ocidental, é a civilização que está a oeste do globo, né? E aqui a gente tem a rosa dos ventos, né? Com o norte, né? Então, como eu comentei, o norte, o sul, o leste, né? Então, onde nasce o sol, e o oeste. Perfeito? Então, né, como que eu. Tá, e agora, se eu não tenho uma bússola, né? Se eu tiver uma bússola, eu sabendo onde está o norte, eu acho todos os outros, né? Porque o que está para baixo é sul, o que está à direita do norte é o leste, o que está à esquerda, o oeste. Se não, o que eu faço? Eu aponto com o meu braço para onde nasce o sol, certo? Então, o meu sol está nascendo para cá, né? Bonitinho. Então, né? A minha frente é o norte, as minhas costas é o sul e a minha mão esquerda é o oeste, certo? Então sempre isso, né? Então minha mão esquerda não, né? Minha mão oposta, né? Eu posso fazer isso com a mão esquerda também. Se o meu leste for para cá, para frente, né? Então continua valendo a mesma coisa, né? Então, né, se for minha mão esquerda, né? Eu sou agora só que a frente ao sul, minhas costas o norte e para cá o oeste, né? Então sempre se tenta se localizar a partir da Rosa dos Ventos. Mas, né, a gente aqui não é um curso de sobrevivência na selva, não precisa saber tão bem tudo isso. É só um jeito de lembrar. Bem, só que a gente também, né, a gente vai ter outros pontos auxiliares. Né, porque, ó, se voltar aqui, fica muito óbvio. Olha quanta direção aqui falta, né? Nisso a gente vai ter os pontos, então, auxiliares, que a gente vai chamar de colaterais, e subcolaterais, né? Os colaterais, então, direções intermediárias, né? Teremos o nordeste, que fica entre o norte e o leste, o sudeste, entre o sul e o leste, o noroeste, entre o norte e o oeste, e o sudoeste, entre o sul e o oeste. Uma outra coisa eu acabei não comentando, mas o leste, né, também pode ser conhecido como este. Não é usado, né, era usado isso, se não me engano, antes da reforma ortográfica de 45, tinha esse este, né, mas como a gente tem a palavra este, também confundia, né, mas aí por isso sudeste, né, então sul e leste, né, então o noroeste tem bonitinho, né, oeste, né, mas aí só esse comentário. Bem, e aí a gente vai adicionando. Então, entre o norte e o leste, o nordeste, né, a gente tem a região do nordeste que fica, né, então pense no mapa do Brasil aqui, seria o nordeste. Sudeste, mesma ideia, né, entre o sul e o leste. Sudoeste, entre o sul e o oeste. E o noroeste, entre o norte e o oeste. E depois, né, os subcolaterais, eu não vou colocar aqui, que aí vão ter vários, né? Então, que aí também mesma ideia, né? Eles vão ser entre, né, o que a gente já tem.
Então a gente vai ter o aí eu já não sei, eu já apanho, então é noroeste, noroeste, né? Então vai tendo já nomes mais complicados, né? Então a gente vai tendo essa subdivisão. Só que, né, sabendo os pontos colaterais, né? E os e o, os cardeais e os colaterais, desculpa, já é mais que suficiente, né? Mas apenas falando que existe, né? E aí todos esses formam então a rosa dos ventos, né? Então essa figura que lembra, né, uma rosa, uma flor. Perfeito? Bem, outra coisa que a gente precisa saber é que a gente tem as linhas imaginárias, né? As linhas, a gente vai dividir a Terra em linhas imaginárias e elas vão descer norte-sul, né? Então assim, pensando na Terra como uma bola, ou leste-oeste. Perfeito? Né? Então, as linhas norte-sul a gente vai chamar de meridianos, a gente vai dividir, né, em vários meridianos, né, que a gente vai ter como ponto central Greenwich, né, então meridiano de Greenwich, né, que a gente fala que é o meridiano zero, né, e os meridianos vão ser responsáveis pelos fusos horários. Né, então, conforme a gente anda os meridianos, né, porque a divisão é norte-sul, mas a gente anda, então, leste-oeste, né, que aí, então, a gente está tendo a diferença de conforme o Sol está iluminando o planeta, né? Então, por isso que eles são responsáveis pelos fusos horários. Né? Então, né, então, que a gente fala, né, o fuso horário de Brasília, ali, no meridiano, ali, a gente está mais ou menos no meridiano ali de Brasília, perfeito? E aí é o que a gente também vai chamar de longitude. E quando a gente for ver bonitinho pontos geográficos. E aí as linhas leste-oeste, né, vão ser conhecidas como paralelos, certo? E a gente vai ter como referência né, a linha do Equador, né, a gente vai chamar de paralelo do Equador, mas né, a linha do Equador. E a gente vai ter outros dois paralelos importantes. O Trópico de Câncer, que vai cortar né, o norte, e o Trópico de Capricórnio ao sul. Certo? Isso vai ser muito importante para quando formos estudar clima. Né? E não, se alguém já. Né, quando a gente vai para São Paulo, saindo né, da região central do estado de São Paulo, né, então referindo ao pessoal do CPSEX, que é de São Carlos, quando a gente vai na estrada, ali quando a gente pega, se não me engano, a Bandeirantes, vai ter uma placa falando que estamos cruzando o Trópico de Capricórnio. Né? Então, o Trópico de Capricórnio corta o Brasil, mas isso a gente vai ver depois quando a gente for ver clima. Então, né, aqui os meridianos, né, então, como eu disse, norte-sul, né, o meridiano de Greenwich, né, como central, e aí a gente sempre, né, e aí os fusos horários, né, pensando que o Sol vai iluminando aos poucos. E os paralelos, né, que vão cortar leste-oeste, zero aqui, o Equador. E aí as coordenadas. Então, quando a gente junta os meridianos com as paralelas, a gente consegue encontrar, né, a gente consegue fazer bonitinho, como se fosse um plano cartesiano, né? Então, isso a gente vai ver mais bonitinho mais para frente, que são as coordenadas geográficas. Perfeito. E agora, finalmente, né, vamos falar de mapa, né? Olha quanta coisa a gente teve que ver para falar de mapa. Então, né, vai ser a representação então gráfica. Né? Vai poder ser de uma cidade, região, país, continente, do mundo, de outro planeta, pode ser da sua casa, né? Então a gente pode fazer mapa do que for, né? Mapa do tesouro, né? Só que né, o mapa vai necessitar de outras coisas também. Primeiro a gente vai precisar de uma escala, né? Para que a gente saiba né, o que a gente está trabalhando, para que a gente não olhe e fale, né, a gente vê um pontinho, será que é um pontinho pequeno, será que esse pontinho é grande? Então vai depender da escala. Só que a gente vai ver isso mais bonitinho mais para frente, né, quando a gente for ver realmente, como eu disse, né, coordenadas geográficas, como trabalha com escala, mas precisa de uma escala para eu saber né, quanto que aquele pontinho, quanto que aquele quadradinho representa no tamanho real, né? Porque o mapa é uma representação reduzida, né? E vamos ter diversos tipos de mapas. Pode ser político, né? Que como a gente vê aqui, vai demonstrar né, as divisões territoriais do mundo, né? Pode ser climático, né? Então a gente pode ver os climas, né? Então olha aqui né, o mapa dos climas bonitinho. Pode ser então aqui, né, topográfico, então né, vai mostrar então né, como que é a topografia, então né, então aqui regiões montanhosas, a gente vê aqui bonitinho, né, a altitude. Demográfico, né, conforme né, quantas pessoas né, ficam, né, a quantidade da população na região. Então a gente vê aqui, né, que é a região da capital, né, a cidade de São Paulo, a Grande São Paulo, a Baixada Santista, então a quantidade de pessoas que há aqui, né? Aqui a região de São Carlos já mais ou menos, né, meio que meio termo, né?
Então a gente vê que o mapa pode representar muita coisa. Isso vai ser uma grande ferramenta para nós, né, para o nosso estudo aqui de geografia. Né? Só que essas representações geográficas, né, cartográficas, vão possuir um grande desafio. E esse desafio agora é matemático. Né? O que acontece? A gente está fazendo mapa sempre planos, né? Obviamente. A gente quer no papel, a gente quer, né? Essa planificação é algo natural nosso. Só que, né? Em pequena, quando a gente está fazendo, né, mapas pequenos, de lugares pequenos, então, de cidades, até de estados, não é um problema, né, da nossa casa. A gente vai conseguir uma representação bem fidedigna. O problema é o quê? Quando a gente está fazendo grandes representações. Por quê? A Terra é redonda. Na verdade, ela não é. Mas, né, a forma que mais se assemelha é uma esfera. Né? Ela tem ela é esférica. Bem, a gente então está tentando trazer para um papel, né, uma folha de papel, em 2D, uma figura não só tridimensional, como uma figura esférica. Né? Isso a matemática mostra que é muito complicado. Né? Muito complicado. Né? Por quê? Bem, se você, né, fizer um mapa, se você pegar uma bolinha, uma laranja, fazer uns desenhos e tentar fazer um corte bonitinho e tentar planificar, deixar aquilo reto, vocês vão ver que na região onde vocês vão fazer o corte, né, então a região dos polos, vai começar a ficar muito, né, distorcida. Olhem só, por exemplo, esses quadradinhos aqui eram para ter o mesmo tamanho. Olha o quadradinho aqui, perto do Equador. E olha o tamanho que já não é mais um quadrado, né, um retângulo, aqui nos polos. Né? Então isso vai dar uma distorção muito grande conforme você vai distanciando. Então olha o tamanho que parece aqui a Groenlândia, ó, parece o tamanho da África, o tamanho que fica a Rússia, né, os países nórdicos, o Canadá. E agora olha só isso aqui, né, essa é o que a gente chama de projeção de Mercator. Né? Então a projeção de Mercator, né, que vai ser essa planificação pura e simplesmente, vai acabar ocasionando uma grande distorção conforme, né, a gente vai ganhando a gente se distancia da linha do Equador. Né? Agora olha aqui a projeção de Mercator com tamanho real, né, das localizações. Então olha o tamanho da Groenlândia, o tamanho que fica. Né? A Rússia também, ela continua grande, né? Só que olha só, ela não é tão gigantesca assim. E olha, por exemplo, os países, né, perto da linha do Equador, a linha do Equador está mais ou menos aqui. O Brasil, por exemplo, como sofre pouca distorção. Né? Então isso é um dos problemas da cartografia, né? Então a planificação. Se alguém se interessa num canal chamado Numberphile, eu vou colocar aqui na descrição, para caso alguém se interesse, há uma discussão sobre isso, de qual seria a melhor, né, o melhor mapa, né, para conservar as distâncias, né, quando a gente planifica uma esfera. Né? Então isso é um problema matemático, é muito interessante, se alguém se interessa, é muito bacana. Bem, então vão surgir novas projeções, né, para tentar sanar esse problema e também, né, para dar novas visões aos mapas. Né? E outra coisa que a gente tem que notar é que sempre no mapa o que está no centro é o velho mundo, principalmente a Europa, o que é natural, já que a gente vê sempre essa tendência eurocêntrica. Né? E a gente vai ter 3 principais pontos de vista. Né? A cilíndrica, que é como se a gente envolvesse a Terra num cilindro, que aí vai ser essa planificação, né, vai ser nessa ideia. A cônica, como se a gente envolvesse a Terra num cone, e a azimutal, que a gente vai ver que é caso a gente achatasse um dos polos. Então, na cilíndrica, como eu comentei, se a gente envolvesse a Terra num cilindro, que aí vai dar nessas projeções como essa aqui, que é de Mercator. A cônica, né, que olha como vocês podem ver, né, ela vai manter algumas proporções muito melhor, só que, né, a gente vai ter aí mapas assim. E a plana, a gente vai meio que achatar um dos polos. Né? A bandeira da ONU, por exemplo, é uma visualização plana do globo. Né? E aí, como eu comentei só antes, né, aqui no centro do mapa, mais ou menos, a gente tem a Europa. Né? Obviamente que o centro, né, o mapa é aqui, né, que é no nada. Mas ali a gente vê a centralização na Europa. Tanto que a gente vai ver, né, um dos mapas interessantes que desenvolvem, que não é só para a gente vai ter alguns que vão fazer o contrário do Mercator, né? Em vez de dilatar os polos, vão dilatar o Equador e deixar pequeno os polos, né? Porque aí vão fazer, porque principalmente na linha do Equador a gente vai ter os países ditos, que a gente vai ver depois, subdesenvolvidos, né? Então América Latina, África, né? E Ásia e Oceania. Então elas vão ficar grandes, então aí vão dar mais
mais visibilidade aos países subdesenvolvidos. Né? E vamos ter a projeção de Hobson, que vai ser ali um meio termo, né? Bem meio termo, porque ela não é ela é semicilíndrica, né? Ela não é uma planificação, ele deu uma roubadinha. Né? Então ele manteve algumas características planas e algumas características esféricas, né? Como a gente pode ver aqui, os paralelos continuam retos, porém os meridianos vão ter uma certa curvatura, né? O Greenwich não vai ter, mas conforme vai se distanciando, vai se ganhando, né? Mas aqui já é uma projeção muito mais fidedigna, né? A Groenlândia, né? Os polos já têm um tamanho melhor do que realmente são. Então, né? Foi isso que eu trouxe para vocês hoje, um pouco então dessas diversas noções da cartografia, certo? E o que é muito importante, porque a gente vai ver muito mapa, principalmente quando a gente for estudar bonitinho geografia de cada continente, quando a gente for ver bonitinho como as coisas no Brasil, mapa vai ser uma das nossas principais ferramentas de análise, de trabalho. Então, isso é algo muito importante para nós. Perfeito? Então, um grande abraço a todos, né, e vejo vocês amanhã.